Por que as crianças inocentes têm de sofrer com doenças terminais como câncer? Que parte do plano de Deus é esse exatamente? Essa também é pesada e difícil, mas eu vou tentar aqui responder. Nós somos seres finitos, nós somos seres limitados, tentando falar de um Deus todo-poderoso e ilimitado e que nós não conhecemos Ele plenamente. Não é possível que nós conheçamos a Deus plenamente. Então, existem planos de Deus que não estão revelados a nós. Como Deuteronômio 29 diz, os planos que são para os homens, Deus revelou aos homens, os encobertos são para Deus. E esse é um plano encoberto. E eu não falo somente de criança. Às vezes eu falo de pessoas adultas até, pessoas que são boas, pessoas que têm uma vida justa, no sentido de ser honesto, ser trabalhador, ser ilibado, e às vezes morrer assassinado, ou, acontecer atrocidades, uma menina ser estuprada. Então, existem coisas que não estão no nosso alcance falar, mas o que eu vejo é que a raça humana, e aí estamos todos inclusos, inclusive as crianças, né? A gente não pode separar uma coisa da outra, mas toda a raça humana está caída em Adão, né? Nós caímos em Adão. O pecado tomou conta da nossa natureza. E todas as enfermidades que nós temos hoje e que nós viemos a ter é decorrência da natureza pecaminosa. Então nós vamos ver que pessoas nascem, crescem e morrem por conta do pecado, por causa da natureza pecaminosa. Uma vez que o pecado entrou, a morte reinou. Então, quando eu vejo uma criança inocente sofrer com doença, né, eu vejo uma consequência do pecado na humanidade, na raça humana. E aí não é só na criança, é na humanidade. Todos nós estamos sujeitos a ter uma doença, a ter uma enfermidade, a morrer com essa enfermidade. Ninguém está isento, nem mesmo as crianças inocentes, né? Então, eu não sei qual é o plano de Deus para aquela criança em específico, mas eu sei que por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão, hoje nós sofremos na carne com a doença, com a morte, com a enfermidade, mas Jesus ele veio para revogar isso. Jesus ele veio para mudar isso e nos dar vida e vida com abundância. Em Romanos capítulo 10, diz assim, ó, versículo Romanos 9:20, o apóstolo Paulo está falando da soberania de Deus, ele está falando sobre isso, sobre muitas vezes a gente questionar Deus por coisas que a gente não consegue entender. Aí Paulo diz assim, mas homem, quem és tu que a Deus replica? Dirás a coisa formada ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, ele está dizendo assim, nós não temos condição de questionar Deus sobre isso, porque Deus sabe de todas as coisas. A criança cresceu ou nasceu e teve essa enfermidade, morreu, né? E está lá com ele, está na glória com Deus. Está com Deus, porque era uma criança inocente. Então, nós não sabemos os planos de Deus, mas ela é uma vida que continua, né? Então, eu não posso dizer com todas as letras o porquê. Porque essa parte do plano de Deus não foi revelada a nós. Não foi revelada a nós. Por que uma pessoa é tirada a vida com 10 anos, com 20 anos, com 15 anos? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o plano de Deus é perfeito. E mesmo que nós olhemos e vemos, né, a humanidade caída, existe também a questão da morte reinar. Nós estamos inseridos num mundo onde a morte reina. Então,
nós precisamos entender e confiar que Deus ele tem o melhor sempre. Ainda que eu não consiga entender. Não consigo, Senhor. Não consigo entender. Mas nós precisamos continuar confiando que Deus ele tem um plano perfeito. Essa é uma pergunta muito difícil. Nós podemos até aprofundar um pouco mais depois, num outro momento. Trazer algumas pessoas para a gente debater esse assunto no podcast, porque é muito importante, né? Mas o mundo jaz no maligno. Infelizmente, o pecado ele entrou e nós estamos sujeitos a morrer, né? A ter enfermidades, e as crianças inocentes também não estão isentas disso. Toda a humanidade, toda a raça humana, e não só a raça humana, mas toda a vida foi contaminada, a terra foi contaminada pelo pecado. E o pecado trouxe morte, trouxe doença, trouxe enfermidade. Amém?